O poeta Vinícius de Moraes era sincerão sobre ter filhos. Uma vez escreveu: filhos melhor não tê-los. Só que o poema terminava assim: chupam gilete, bebem shampoo, ateiam fogo no quarteirão, porém, que coisa louca, que coisa linda que os filhos são. Eu assino embaixo, eu sou pai de 3, coisa linda e principalmente louca. Hoje eu recebo aqui uma psicanalista e o primeiro assunto é a criação dos filhos. Vera Iaconelli, seja bem-vinda à Provoca. Será que você vai nos salvar, Vera? Pais confusos? De jeito nenhum. Não. Que bom. Ô Vera, você escreveu um livro, Criar Filhos no Século XXI. O negócio ficou tão complicado que agora precisa de manual? Então, sempre foi complicado. Não tem essa ideia de que criar filhos em algum momento da história foi fácil, porque a gente tem sempre que pensar o que é a próxima geração a partir da nossa, né? Mas complicou. Complicou, inclusive porque as pessoas estão procurando um manual que não existe. E estão gastando uma fortuna achando que existe a forma certa de criar filhos. E que, então, se você faz diferente de um certo padrão que não sabemos qual seria, você estaria errando de saída. Então, complicou bem. Procurar um manual já é uma cilada? Já é uma cilada, já é uma busca de garantia, de controle, de predição que tem adoecido os pais. Porque ao invés deles descobrirem um jeito mais espontâneo, mais próprio, mais autêntico, eles acham que tem um modelão ali que eles vão achar. Como fazer? Como resolver rapidamente sem doer? Sim, sem doer não tem. Sem doer não tem, mas a gente já começa com uma péssima notícia, inclusive para mim. É isso mesmo? A vida sem sofrimento, você citou o Vinícius, né? Tem graça esse trem sem sofrimento? Não tem. Vai pegar o chinelo pra mamãe. Não sou de pegada. Vai pegar o chinelo pra mamãe! Tempos atrás, né, na criação do filho, era assim, não deixar morrer. Eu peguei ainda isso, né? A geração da minha avó, era praticamente uma questão de sobrevivência mesmo. O que mudou nesse arco de tempo? Que boa lembrança. Também, para mim, era não deixar morrer. Que já era cumprir a obrigação já era de uma estar vitória, vivo. né? Sim, sensacional. O que mudou é que agora o imperativo é fazer feliz. Então, hoje os pais falam assim, não, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode vender colar de miçanga na República, ele pode fazer o que ele quiser, desde que ele seja feliz. Impossível, né? Como assim? Ser feliz é um imperativo insustentável que as crianças estão respondendo com depressão. O que você está dizendo aos pais que estão nos vendo é que a carga de tem que ser feliz é pior do que tem que ser advogado, tem que ser médico. É pior porque dá para ser advogado e dá para ser médico. Mas ser feliz não é uma coisa que você pode adquirir como um diploma. E a felicidade, eu acho que você começou maravilhosamente bem com o Vinícius, porque o Vinícius fala assim, olha, felicidade é um negócio que rola no intervalo da tristeza, do fato de que a gente sabe que vai morrer, que a vida não é fácil, e a gente curte aquele momento, aproveite. Agora a gente quer curtir tudo no Instagram, inclusive. Sempre um pôr do sol perfeito, não é isso? Um sorvete derretendo. A vida editada, né? Só os melhores momentos. É o treinamento do bumbum. Isso leva a uma sensação de frustração, de medo e de fracasso. Porque você fala assim, os outros estão felizes, se eu não estou, é porque eu não estou fazendo direito esse negócio, eu não estou fazendo yoga o suficiente, cuidando da minha alimentação e acordando cedo. Todas essas ideias falsas de que se a gente fizer, a gente garante algo. Então, o Instagram ele tem um efeito nefasto sobre a ideia de felicidade também. Porque é comparativo ainda, Exatamente. né? Você fica medindo a sua felicidade pela do outro. Exatamente, porque quando a gente entra nessa questão imaginária, da imagem do outro, de si próprio, que é uma coisa que a psicanálise lacaniana trabalha muito, você está sempre se comparando. Então, não é assim, a gente é diferente, ponto, e viva a diferença. A gente é diferente, mas um é mais, outro é menos. E aí já começa, mas a pessoa come tal coisa, a pessoa vai em tal lugar. Nossa, mais uma balada, essa semana eu não tenho balada. Nossa, se veste bem, né? Está bem acompanhado. É a medição que é fatal para os jovens, né? Porque os jovens estão se medindo. Que o Instagram e as redes sociais
fomentam, né? Fermentam, né? Aumentam. Você está trazendo uma notícia dura, hein, Vera? Estamos criando o quê? Uma geração de invejosos. Olha, notícia dura e ao mesmo tempo, bom, vamos ter que aprender a usar esse trem, porque ele veio para ficar, pode ser maravilhoso, tem coisas que são fundamentais nessas redes, só que a gente é a primeira geração que usa isso meio sem proteção. Então, sim, a gente está com uma geração bem comprometida pelo mau uso de uma ferramenta que pode ser maravilhosa ou péssima. E como usar bem? Então, a gente tem que ensinar, a gente não pode se privar do nosso papel de adultos responsáveis, né? E ensinar mesmo a nova geração a usar, quer dizer, a nova geração já sabe usar, mas não sei se sabe usar muito bem. A gente dá exemplo, a gente limita, a gente controla o conteúdo, a gente tem várias ferramentas para fazer isso. Nenhuma fácil, viu? E aquele estilo pai helicóptero, que fica sobrevoando o filho, achando que está controlando, né? Então, Qual é o efeito desse pai? Muitos. Primeiro que o pai fica extenuado, sofrendo e não tem uma vida, né? Se você fica em cima da vida do seu filho, a tua vida deve estar, no mínimo, chata, né? Ou você não está pensando o quão chata ela está. Então, quando os filhos vão cuidar da vida deles, os pais ficam, opa, cadê minha razão, né? Outro que o filho, ele fica semi-responsável pela vida dele. Porque como tem sempre alguém vigiando, tem sempre alguém ali para dizer, olha, perigo, perigo, perigo. E se não tiver? E se você estiver sozinho? Você não está mais acostumado a estar sozinho. Então, a criança, ela se faz de boba no sentido de ela arrisca mais do que ela arriscaria se ela estivesse se responsabilizando pelos atos dela. Porque alguém vai vir salvar. Às vezes não sabe atravessar uma rua, né? Às vezes, com muita frequência. Ou pegar um ônibus. Sim. Aí tem criança que nem sabe o que é isso. Sim. E o pai acha que protege. Não, porque ela anda num carro muito blindado. Eu acho importante você trazer essa questão, porque você está falando de uma questão de classe social. Isso. Então, pessoas que têm carro, que não pegam ônibus, Isso. mas elas acabam dando o tom do que seria desejável para as outras classes sociais. Então, a mãe e o pai que falam, não, você vai ter que pegar ônibus, porque é o que temos, sente que ela está fazendo alguma coisa errada. Quando, na verdade, bom, a gente tem que usar o espaço público, tem que aprender a atravessar a rua, tem que aprender a reivindicar um ônibus bacana para todo mundo, né? Então, sim, tem um modelo helicóptero que está afetando todas as classes sociais. Tem que pegar ônibus errado também, não tem, Sim. Vera? Porque pegar ônibus errado é fundamental na educação de uma pessoa. Dormir no ônibus e acabar lá no ponto final, No terminal. com a cabeça batendo no vidro. Quem assim. nunca, né? Então, eu já. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. I fly. Se pai e mãe são imperfeitos, alguns até reconhecem que são imperfeitos. É bom fazer essa justiça. Por que existe essa ilusão de ter filhos perfeitos? Por questões narcisistas, a gente tem filhos também para a gente tentar se ver nessa próxima geração como um espelho. Então, o Freud vai dizer que o amor pelos filhos é bem narcisista, é um mimimi, faz parte, não é patológico, vamos combinar que é assim que funciona. É assim mesmo, não precisa ficar culpado. Não, isso é bom, porque você está investindo no Você tá filho, investindo. Projetando, amando, e você pode projetar, queria tanto que fosse apresentador de televisão, que fosse jornalista, que fosse modelo, tudo bem, né? Mas a graça, Marcelo, é que a gente projeta, sonha, deseja, e aí ele vem com uma outra coisa e fala, não vai rolar, né? E aí o amor é esse espaço entre o que você projetou e o que ele apresenta, e você fala, não era bem isso, mas não é que eu continuo te amando? Essa é a graça, é um paradoxo. Sei. Você tem que projetar nos filhos uma coisa e eles podem eventualmente recusar e o amor continua. É quase que um luto do filho que você estava idealizando. Não né? é quase, não é mesmo. É o a luto. palavra é essa. É o luto, assim como eles vão fazer o luto de você.
Porque você era o super-herói, que resolvia tudo, né? O farol abria e você passava, eles não entendiam que, né, você era uma pessoinha entre outras, né, que você não tinha... tem aqueles poderes não mágicos. tem. E eles ficam bem decepcionados quando eles descobrem mesmo. que não Isso é tem. aquele negócio de matar o pai? Também, faz parte, mas é isso, né? né? No sentido de, tem uma hora que você começa a reconhecer que o pai é um sujeito entre outros, é um luto fundamental. Você não pode continuar achando que ele tem superpoderes, porque ele não tem. Em que idade que acontece isso? A partir dos 3 a conversa já começa a pegar. Não, tem vários níveis. Tem vários níveis de conversa, né? Que vão desde os 3 anos de idade com Édipo, quando a criança começa a rivalizar com pai e mãe, e ao longo da vida, né? I've always been with you. From before you were born. I raised you. You wish I was different. So do I. Until after you're gone. I'm gonna get her. Nos ilumine, Vera, o que fazer com a adolescência. E os adolescentes sabem que todos nós já passamos pela adolescência. É um inferno. O bom da adolescência é que ela passa, né? Enquanto isso... aperte os cintos, Sim. né? Montanha-russa. Admitir que o filho saiu da adolescência e é um jovem adulto significa admitir que você está mais velho e que você não vai ter essa ascendência sobre ele. Tem uma parte do seu poder que você vai ter que abrir mão. Abrir mão. E aí você vai ter adulto. E quando você abre mão, você ajuda nessa transição? Totalmente. Olha só. Marcelo, tem uma imagem que para mim ajuda, que é assim, os filhos vão crescendo e os pais também, eles também vão trocando de casca. Nunca é fácil. E às vezes é no depois. De repente o teu filho fala, não, você não vai mais me dar banho. Sim. Não, você não vai mais decidir X Eu ou Y. vou comer sozinho. E aí você vai tendo que recuar para que ele possa, de fato, ocupar esse espaço. Isso é ao longo da vida. Quer dizer, às vezes eu me vejo dando uma bronca na minha filha. Essa semana mesmo, de repente, eu dei um grito com ela. Pô, você me deixou esperando. Ela falou, mãe, eu sou uma adulta, você vai falar comigo assim? Aí falou, desculpa, você tem razão. Opa. Não me deixe esperando. Não, mas eu não faria isso com um adulto. Você entendeu? Foi uma fala muito de mãe de criança. Sei. Então você vai retificando. É uma mudança que tem que começar com você mesma, né? Com os pais, né? É um tango, São né? os dois, né? É um jogo onde um escuta o outro e vai retificando o comportamento e vai crescendo junto, sabe? Que jogo, hein? O Vera, então, me deixe menos angustiado. Isso acontece também com os psicanalistas. Óbvio. Claro. Não é doído para você? Ah, claro que é. Claro que é. Claro que é. Sofro, lamento, peço desculpas. Claro. Eu não te pedi pra você dobrar sua roupa de cama, porque você vem pro meio da rua. O Iago, ele acha que ele vem de lá, que eu sou empregada dele. Eu não sou arrumadeira do teu quarto. Me dá mais um não. tapa pra tu ver. Cena atual. O bebê não sabe falar, o pai dá um tablet para o bebê, né, que é mais fácil, ele já sai usando. E ainda fala, olha, ele nunca tinha visto um tablet, já sabe fazendo assim. Aí o bebê cresce, ele reclama que o cara não sai do celular. Sim. E aí, como lidar com essas maquininhas que estão dentro de casa agora? Então, a gente deu uma desbundada com essas máquinas, né? Então, os pais e os adultos que deveriam dar o exemplo, eles mesmos ficaram siderados, nós ficamos siderados Sim. com os aparelhos, porque somos mesmo a primeira geração invadida por esse negocinho que foi feito para ganhar dinheiro, não foi feito para o bem da humanidade, ele foi feito para ser vendido. Tanto que quem inventou, né, os engenheiros do Vale do Silício, ficou claro que eles não dão esses aparelhos para os filhos pequenos. Eles vendem para o mundo inteiro e não dão. Então, a gente está começando a se conscientizar de que tem que aprender a usar e tem que começar a limitar. Os pais têm medo de tirar os aparelhos da mão das crianças, como se as crianças fossem ter um surto, entendeu? Um surto. Mas esse é o lugar dos pais. Ter um surto ou atrapalhar o que os pais estão fazendo. Tem isso Sim, também, né? também. É a babá, É a né? babá, É a babá. né? E também tem medo que a criança fique para trás. Ai, todo mundo está usando, a história do todo mundo, né? Eu acho que tem várias questões. E tem essa questão importante que os pais estão sobrecarregados. Isso. E não estão tendo com quem dividir o cuidado com os filhos. Isso é alarmante, viu, Marcelo? Isso é bem preocupante. E eles sobrecarregados se sentem ausentes, se sentem não, ficam mais ausentes e culpados. Exatamente. Como lidar com a culpa?
Então, primeiro tem que assumir que não tem uma escolha em relação ao cuidado com os filhos. Na verdade, não tem uma escolha sem perda. Se você gosta, eu amo trabalhar, se você gosta muito de trabalhar e é uma coisa que você se dedica, é claro que você está tirando esse tempo e essa atenção e essa libido de algum lugar. Se você gosta muito de estar com os filhos, eu também gosto muito de estar com os filhos, é claro que você vai estar tirando alguma coisa do teu trabalho e de outros lugares. E assim, a vida amorosa, a vida social. Então, e só você, em nome próprio, pode responder aonde que você quer investir a sua libido, onde você quer investir o seu tempo. Agora, na hora que você faz essa escolha, você tem que assumir que alguma coisa ficou de fora. O problema é que é uma geração que quer 100%. 100% de aproveitamento. E aí ficam as culpas e as más soluções. E é por isso que as crianças estão sofrendo muito, porque elas também acham que tem que estar num mundo onde não tem perda, que elas podem ter tudo. O Lacan ele usava uma expressão que era assim, uma brincadeira, que o ladrão chega e fala, a bolsa ou a vida? Se você escolher a bolsa, você concorda que você perde os dois? Vai ter que largar muita bolsa no caminho para poder continuar na vida, né? Basicamente, abrir mão de algumas coisas, não? My money don't jiggle jiggle, it folds. I like to see you wiggle. Pai, eu quero lutar sim. Tá? Quero fazer luta. Ó, luta. O homem moderno, antigamente, quando ele queria dar uma de moderninho, ele fala assim, eu até ajudo em casa. Pega mal hoje, né? Hoje, Melhor não fale isso. Hoje é melhor não fazer isso, né? Dá algum sinal aí dá algum sinal de alerta para esse ser perdido? Então, a ideia do ajuda em casa supõe que é uma graça que eu faço no momento de disponibilidade. Olha como eu sou legal, né? Eu não tenho nada a ver com isso, né? Tipo, como se ele estivesse numa ONG, uma né? generosidade, exatamente. É uma generosidade, maravilhoso. Só que então ele não se implica, ele não se responsabiliza, ele vem. E eu acho bonito, Marcelo, como as pessoas elas vão se conscientizando aos poucos. E às vezes a pessoa é bem intencionada, mas você sabe o que acontece com as pessoas bem intencionadas? Você está na fila do inferno, né? Então, assim, a brincadeira gente, então cada vez que alguém chega pra gente e fala, olha, isso aí não é assim, para pensar, ao invés de você se defender e falar, não, imagina, para pensar porque pega mal. E essa ajuda é a mesma coisa que o Estado faz quando ele diz, agora nós vamos ajudar as mulheres que são mães. Não, o Estado não tem que ajudar as mulheres, o Estado é responsável, como todos nós, pelas crianças. Sim, está na Constituição, né? Sim, mas também sem as crianças. A gente não tem previdência, a gente não tem quem cuide da gente mais para frente, a gente não tem sociedade, a gente não tem nada, a gente não tem país. Então não é um assunto de foro íntimo, quero não ter um bebê e vou pôr no mundo. É um assunto da sociedade, então o Estado vai lá e te ajuda. Nem que ajudar, tem que comparecer no seu papel de responsabilidade. Os homens replicam isso dentro de casa. Você falou uma coisa ali muito forte aquela hora, que até agora eu estou pensando, né? Filhos que não quebram aquela admiração cega pelo pai. Eu lembrei de alguns desses filhos aí. 01, 02, 03. Exatamente. Não é? Totalmente alienados a uma fantasia, a um mito de um pai que não cai e que se cair, eles são tão frágeis que eles caem juntos, né? Porque aí Deve ser uma ameaça. Porque acha que se entregar a bolsa, que vai poder ficar com a bolsa e perde tudo. Enquanto que é só um pedacinho que a gente tem que perder, né? Sim. Será que é por isso, essa obsessão por armas, armadinhos? O diagnóstico está indo bem, Marcelo. Eu acho que sim. Se você juntar aí tudo, sim, o diagnóstico é bom, né? As armas e todo o significante fálico, que é o significante da completude, de ter tudo. Meu Deus, eu estou ligando muitos pontos aqui. Vera, vamos fazer o seguinte, no próximo bloco nós vamos falar da adolescência. É uma adolescência muito mais complicada do que a gente falou aqui. Nós vamos falar da adolescência de um país chamado Brasil. Já voltamos. Até loguinho. Eu ia abrir esse bloco com as notícias mais malucas dos últimos dias, só que o programa é gravado.
quando a minha conversa com a psicanalista Vera Iaconelli for ao ar, eu tenho certeza que outras doideiras vão estar em evidência. A loucura não para. Por isso, Vera, não está passando da hora desse país ir para o divã, hein? Sair do berço esplêndido, sentar no divã, tentar cuidar, fazer uma terapia no Brasil? Olha, está passando da hora e a gente vê exatamente o funcionamento clínico, né? Que é, não quero saber nada sobre isso, eu não quero saber nada da minha história. O paciente, quando ele chega em análise, e não só pelo tempo que ele chega em análise, mas tem um processo para entrar em análise, no qual ele fala assim, olha, tem um sintoma aqui, mas eu não tenho nada a ver com isso, tira esse trem daqui, não me pertence, está me incomodando esse negócio aqui. São outras pessoas, são responsáveis. Né? Minha esposa me mandou aqui, né? O inferno são os outros. E aí o processo analítico, ele chega em análise, significa que ele desconfia que ele tem alguma coisa a ver com aquilo sim, e aí ele vai se apoderando do sintoma como algo que ele criou para acender uma luz vermelha de que tem alguma coisa que não está legal. O Brasil já acendeu todas as luzes vermelhas, né? E está sempre dizendo que não, que os problemas brasileiros são uma excrescência e que quando o cara for morar em Miami, está tudo resolvido, que o problema é o pobre brasileiro. Né? O anterior, o governo anterior. Exatamente. E você falou luz vermelha, aposto que tem gente que já falou assim, tá vendo? Ela é comunista, eu sabia, não é? Exatamente, quer dizer, porque... A culpa está sempre fora. Sempre fora, não me inclui, eu não estava aqui na época da escravidão, então não tenho nada a ver com isso. Então, eu não pertenço à minha própria história, eu não sou um ser histórico. E nessa negação, a única forma de aparecer a nossa história é no sintoma. E vão sendo reproduzidos os sintomas, né? Por exemplo... Quais são os sintomas? A ditadura que a gente viveu e que a gente diz que foi dita branda, não foi fofa. Bem assim. Foi fofa. Como assim? Esse mecanismo que a gente chama de negação e que ficou conhecido como negacionismo, quase como um exercício, né? Um método de defesa, que é a negação, que eu não quero saber nada sobre isso. Só que o Freud já ensinou. O que a gente não quer saber sobre isso retorna na forma de sonho, de sintoma, de lapso, de xiste, retorna do inconsciente. De dor no estômago. Sim, doenças psicossomáticas. De pobreza. Exatamente. De desgraças, né? E de mortes, né? Mortes aleatórias. É a sujeira debaixo do tapete, né? Numa linguagem muito popular. Exatamente. Não é isso? É o que come, quero cardápio nome. Os boca cheia que negam a existência da fome. Se oriente homem, lave sua boca, a louça. Quer me ver na porca, não aguentar minha força. Semeadura na terra preta que é o presente. Semente herói, cá estamos conscientes. É fake, fake dói. E a verdade rói, tua imagem de bom moço tá osso. A tendência de crianças que não têm o nome do pai na certidão, ela continua aumentando no Brasil. Em 2021 foram 100 mil bebês registrados só com o nome da mãe. Isso facilita a vontade de ter um paizão daqueles ausentes que aparece, dá um soco na mesa, conta uma piada bem sem graça, assim. A gente tem uma questão que eu acho que você toca, que é assim, a mãe solteira dos anos 1960, 1970, deu lugar à mãe solo, que é uma mãe que não está mais pedindo desculpa por ter sido mãe sem estar casada. Né? Então, hoje em dia, essa chave mudou e essas mulheres estão reivindicando um lugar digno, porque eram párias, né? A mãe desquitada, a mãe solteira. E viviam de cabeça baixa. De cabeça né? baixa, com os filhos. Merecedoras daquilo. Exatamente, o filho bastardo, aquele que não pode brincar com as outras, que hoje a gente vê nas famílias, né, homoafetivas, que estão sofrendo esse tipo de preconceito ainda, infelizmente, porque seriam aqueles que não estão encaixados no modelo. Então, são mulheres hoje que estão reivindicando um lugar social de direito e o lugar do filho também. E que a gente acabou de ter aí uma lei para proteger essas mulheres em primeiro lugar, que inclusive a Janaína Pascoal, ela foi dizer que era contra essa lei, porque essa lei desagregaria a família. Então, esse modelo de família é um lixo. É uma família que eu brinco que é a família mafiosa, né? A família que é nós contra a rapa, uma família concêntrica que se fecha, heteronormativa, né? Que não quer saber da família do lado, dane-se o outro, eu só quero me fechar aqui. É tipo uma milícia. É uma milícia. O modelo de família que está no imaginário hoje e que as mulheres estão tentando fazer frente, a isso os homens também, é um modelo que a gente vê nesses filmes, nesses seriados, né?
Família Soprano, Sim, de Ozark. máfia. É uma máfia meio chumbrega, né? Mas é uma máfia assim, a gente mata quem tiver que matar pelo amor da família, porque a família é tudo. Claro. Something I gotta confess. What are you doing? Getting my wine in position to throw in your damn face. You always with the drama, you. You go ahead and confess already, please. Get it over with. I'm on Prozac. Oh my God. I've been seeing a therapist. E a gente vai ver isso na presidência, né? Quer dizer, a gente faz o que tiver que fazer pelo meu filho, que tem que ser embaixador nos Estados Unidos, mesmo não sabendo falar inglês, não importa, porque família é tudo, né? Então, nós ainda estamos assombrados por um modelo de família que pega no coração, mas que exclui toda a população, as pessoas normais, as pessoas que vivem, as mães solo, né? Então, as mulheres estão botando o seu nome ali e os homens, muitas vezes, né? Como há muito tempo a gente tem visto, estão se escafedendo, estão desaparecendo e não se responsabilizando pelos Da justiça, muitas vezes se cometem injustiças ou, em nome da liberdade, ataca a democracia. É por olhar só esse umbigozinho que vai se formando em torno do poder. A liberdade dá um medo tremendo. Né? Lembra do helicóptero, né? Quer dizer, então, a liberdade, o pai helicóptero, ele é muito perturbador, ele é um chato, a gente quer se livrar, mas quando ele sai, cadê aquele barulhinho que tinha aqui? A liberdade te coloca em contato com o teu desejo. E se você não souber lidar com o seu desejo, você pode ficar com muito medo do que vai aparecer. Então nos casais isso é muito comum, né? Eu não faço aquilo, mas é porque meu marido não deixa. Eu não faço aquilo porque minha mulher vai ficar brava. Eu não vou sair na festa porque não sei quem. Botar no outro a responsabilização pelo meu desejo, pelo que eu faço ou deixo de fazer, é o truque mais velho que existe. Mas então eu vou querer andar mais aí nesse lugar que você abriu. A liberdade dá medo por quê? Porque é um abismo de possibilidades, de encontro com você, daquilo que você não sabe. Ou até de você encontrar alguma coisa de feliz em você. Sim, de feliz e de assustador, porque é o estranho, né? Que a gente tem uma coisa muito curiosa, né? Que acho que a psicanálise, a grande contribuição da psicanálise, na contramão da psicologia, é dizer, olha, como Freud dizia, nós não somos senhores na nossa própria morada. A gente não é senhor de si. Tem uma parte minha que eu chamo de eu, que eu conheço, que eu falo, eu isso, eu aquilo, é a pontinha do iceberg. Por baixo tem o inconsciente, tem tudo aquilo em mim que eu não sei, que de repente escapa. Escapa, sai, fala, nossa, né, eu estou ali, de repente amo quem não devia, solto uma pataquada. Aquilo que escapa, e você fala, desculpa, errei, para a psicanálise é muito valioso, porque aquilo também é você. Você tem que se responsabilizar por isso, eticamente. Olha, isso aí também é você. Você também fez isso. Então, quando a gente erra, pode ser um sinal de avanço? Olha, quando a gente erra, a gente pode avançar um pouco no conhecimento de si mesmo. Né? Então, putz, esqueci de convidar minha sogra para o batizado. Errei, desculpa. Desculpa não, amigão. Na psicanálise não tem... Você pode pedir desculpa para a sogra, mas a gente quer saber mais sobre isso. Fale mais sobre isso. Não vou te dar beijo. Fala logo o que é. Não, tá tudo bem, não é? Tá tudo bem, meu amor. Gente, que isso? Se você ficar me estressando, você não vai saber o que vai acontecer contigo. Eu descobri que não. Mas você tá chateada comigo? O que você fez? Eu não fiz. O que? Para de rir de mim. O que você tá rindo? Isso daí seria o ato falho? Esse é o ato falho. Esse é o ato falho. Onde aparece algo em mim que eu não reconheço de pronto e que muitas vezes eu imputo ao outro. Foi ela que naquele dia não estava em casa, né? Que é o outro, né? O outro bode expiatório do que em mim eu não reconheço.
né? E o que você deve fazer quando acontece um ato falho? Você deve comemorar já de cara. Opa, uma pista para eu me conhecer. Olha, uma coisa legal é não se acusar de ser você mesmo, né? Então, assim, não, olha aí o ato falho, tá vendo? Não, é tipo, olha aí o ato falho, uau, né? Olha só o que escapou. Né? E reconhecer e começar a assumir e, com sorte, começar a dar umas boas risadas de si mesmo, né? Como, Matheus, eu já confirmei, tá, meu filho querido, amado? Filho da minha mãe, de mim. Meu filho. O pai tá rindo aqui porque eu disse... Eu estou adorando fazer essa psicanálise do Brasil com você. Tem gente, por exemplo, que fala muito em Jesus e prega o ódio. Como que a gente olha esse fenômeno? Essa ideia, né, que você vai transformando uma mensagem lindíssima, que até um ateu é capaz de se sensibilizar e aprender coisas, que eu acho que no cristianismo a gente aprende coisas lindíssimas, é um uso nefasto, uma deturpação, uma racionalização, né, na qual eu uso os fatos para justificar os meus desejos inconscientes, que eu não reconheço como tais, e imputo, então, a outro. Uma coisa importante é que quanto menos eu sei de mim, mais eu fico paranoico com o que pode aparecer. E mais eu jogo na conta do outro. E aí o outro vira o grande inimigo. A gente tem um exemplo bem clássico, que não serve para tudo, mas que é importante, que é o cara que sai batendo em gays, lésbicas, enchendo de porrada e mata. Ali tem algo de um próprio desejo que ele não reconhece como tal. Não quer dizer que são todos eles sujeitos gays e lésbicos, não é isso. Mas são sujeitos que, não se reconhecendo no próprio desejo, eles não conseguem sustentar que o outro banque. Então eles precisam matar o outro. Né? Então a gente está falando de uma violência que é uma impossibilidade de se reconhecer. Agressivos somos, Marcelo, faz parte da nossa estrutura ali, uma certa agressividade que nos faz até levantar da cama de manhã. Mas a violência é quando a gente não consegue administrar essa agressividade de um jeito que a gente possa continuar em sociedade. E muitas vezes é por uma insegurança, então, né? Sim. Que esse desconhecimento é uma insegurança. Exatamente. E o que a gente está vendo muito é, principalmente, volto a falar, de homens, inclusive que alguns estão no poder, de uma necessidade de ficar reafirmando a masculinidade o tempo todo. Mas isso é um sintoma do quê? De uma fragilidade. De uma fragilidade. Na então, sua própria da sua relação... masculinidade? Totalmente. E ouve. O povo essas crianças de hoje em dia são tudo machistas. Por quê? Eu sou uma menina e gosto de brincar de carrinho. Quando eu fui comprar alguns dos meus carrinhos, aí o menino perguntou, você tá escolhendo um carro? Aí eu falei, sim. É pra você? Aí eu falei, sim, é pra mim. A menina me olhou e falou bem assim, nossa, você brinca de carrinho, você é uma menina. Aí eu falei, olha, se eu escolher brincar de carrinho é uma coisa minha. É muito assustador aquilo que o Freud falou em 1905 e que a gente tem uma natureza bissexual. Né? Ainda que a gente possa fazer ao longo da nossa vida ali escolhas hetero ou homossexuais, né? Ter um objeto eletivo ali mais determinado, em algum lugar a gente se ama. Até os machões são bissexuais? Então a gente tem isso de fábrica, assim, tem algo ali da relação de amor ao outro. Como um machão, eu estou até usando uma palavra antiga, né, machão, mas como alguém... Nós somos antigos, Marcelo. Tudo bem. Nós somos clássicos, né, Vera? Mas como alguém que está com isso encurtido mesmo na sua Então, quando a gente fala de bissexualidade, a gente não está falando de ter que transar com homens e mulheres, porque para chegar às vias de fato tem muita coisa para rolar. Claro. Mas veja, o que são os homens juntos, bebendo e brincando e se abraçando? E o que é aquilo? Aquilo é uma forma de erotismo entre homens. Não precisa chegar às vias de fato do intercurso sexual, mas tem algo do erotismo. O que são as meninas de mão dada, com as amigas, e dorme junto, e festa do pijama? É erotismo entre as pessoas. Então, tem uma carga erótica
independentemente de gênero, e que a gente nega e disfarça, e dá uma disfarçadinha, né? Sim. Você viu como os homens se pegam, Marcelo? Muito. Caia, bate, No bata. futebol, né? Sim. Na arquibancada. É uma agarração. Dentro de campo, às vezes a Sim. gente vê cenas E eróticas. tudo bem, tá? E tudo bem, porque Tudo tá bem. tudo dentro das 4 linhas. Tudo Aliás, bem. eles adoram esse negócio de 4 linhas, né? Dentro das 4 linhas aqui. É uma forma de extravasar o nosso erotismo que, graças a Deus, Que está lá ainda. ele é para todos. É. Né? Que a gente tem essa capacidade de amar a humanidade. Que história é essa de hétero, Juliana? Isso é coisa do seu pai. Papai tem nada a ver com isso, mãe. Desde quando você é hétero, meu filho? Eu não sou hétero. Viu, Marcelina? Ele não é hétero, você é intrigueira, minha filha. Eu sou bi. Chega! Sai da minha cozinha! Que isso, mãe? Muito doido esse papo! Quando os europeus chegaram no Brasil, tiveram contato com os indígenas, eles já descobriram ali que os indígenas tinham uma relação com a sexualidade muito diferente do que eles tinham. Que eles desconheciam, E que né? comportava relações homoeróticas e que comportavam transições de gênero. Tinham indígenas que se consideravam mulheres e eram assimilados para o grupo das mulheres. Todo mundo andava peladão, né? Então, os europeus chegaram aqui e falaram, não, parar com essa pouca vergonha, vamos botar todo mundo direitinho, tá feio esse negócio. Padre, mulher para fazer uma cá, missa aqui. homem para lá, tira o demônio e vai. Aí você passa lá 500 anos, anos 60, os anos 1960, a gente está se liberando sexualmente. Só que já estava lá, né? Já estava lá, na origem. Antes de tudo, né, antes de ser da minha sexualidade, eu sou indígena, isso é um fato. Sempre eu perguntava, mas você é indígena? Eu falava, sim, eu sou indígena. E você é gay? Mas como é possível você ser indígena e ser gay ao mesmo tempo? Nosso povo já passou pela colonização, essa homofobia, esse machismo foi herança dessa colonização. Mais do que um tapa na cara é você ficar escutando diariamente palavras assim totalmente pejorativas que te afetam bastante, principalmente na saúde mental. Eu sei que existe muita gente no Brasil que tem que criar os filhos em ambientes altamente hostis. Quanto à sobrevivência, quanto à segurança alimentar, sem escola, com bala perdida. O que você tem a dizer para essas pessoas que muitas vezes não têm acesso também à terapia, ao Freud, à psicanálise? Olha, não sei se eu estou numa posição de dizer alguma coisa para essas pessoas, eu estou numa posição de tentar ouvi-las. Elas têm coisas para nos dizer que a gente precisava ouvir, como a gente precisa votar melhor, né? Nós somos responsáveis por toda a população mundial, somos todos responsáveis pelo planeta, né? Então, eu não estou numa posição de dizer o que essas pessoas devem ou não fazer, acho que seria uma ingerência. Mas acho que a gente precisa começar a escutá-las, escutar as reivindicações. O que tem acontecido, Marcelo, e a gente tem um núcleo que trabalha com isso, que chama Casa Aberta, que é um núcleo de trabalho com pais que perderam a guarda familiar. Então, são pais que o Estado destituiu o poder familiar deles, né? E o que a gente observa é que, a partir de um certo extrato social, as pessoas não têm direito a ser pai e mãe. Porque elas vivem numa situação de tamanha vulnerabilidade que você acabou de descrever, que o Estado fala assim, vocês não estão cuidando bem dessa criança. Essa criança não faz 3 refeições por dia, está dormindo aí, o ratinho está comendo o pé, vamos tirar, mãe, você não está com nada. Escuta, o Estado tem que vir e falar, o que vocês estão precisando para cuidar dessa criança direito? Tem saneamento básico, tem escola. Então, essa é a questão. O que vocês estão precisando? Que nós temos a obrigação humana, constitucional, cristã de dar. O Estado só vem que nem aqueles bonequinhos, aquele negócio de parquinho, e tira a criança e salva a criança. E leva para onde? Para uma instituição. Uma família de classe média alta que precisa muito de uma criança para cuidar, ela vai ser mais feliz. Cidadão Kane, lembra do Cidadão Kane? Né? Ele é tirado da família porque ele vai virar o Cidadão Kane. Mas ele, até o último instante, ele sonha com... Pode fazer spoiler de filme de décadas, né? Pode. Ele sonha com o trenozinho, Rosebud. Rosebud. É, o trenozinho. O trenozinho. Que a última cena que ele está com a mãe. A gente quer a mãe, a gente quer o pai, a gente quer o laço familiar, com as pessoas que têm uma história com a gente, né? Então, muitas famílias são penalizadas porque as crianças são retiradas por falta de condições daquelas famílias que o Estado não oferece. E que às vezes enlouquecem, se drogam para aguentar o tranco, entendeu? Ao invés de a gente pensar, vamos cuidar dessas famílias? Vamos cuidar dessas estruturas?
Eu adorei começar falando do Brasil e terminar no Cidadão Kane. Que legal essa sessão de análise, viu, Vera? Só que no próximo bloco, quem vai deitar no divã é a psicanalista Vera Iaconelli. Já voltamos. Uma das mais importantes autoras do século XX avisou: a arte de perder não é nenhum mistério. Tantas coisas contêm em si o acidente de perdê-las, que perder não é nada sério. Aceite austero a chave perdida, a hora gasta bestamente. A arte de perder não é nenhum mistério. Ô Vera, você já escreveu sobre esses versos aí, sobre esse poema da Bishop para a psicanálise, a capacidade de perder. Por que perder é tão importante? Porque a vida é uma sucessão de lutos. Lutos? Lutos, né? Desde da chupeta que você entregou para o Papai Noel e que depois passou 3 dias se arrependendo, né? Porque chorando. O primeiro dente. O primeiro dente, e o peito da mãe, e dormir com os pais, e a escola. E se a gente não puder fazer esse luto, que é uma espécie de cicatrização natural da pele, vamos dizer assim, a gente ainda estava chorando a chupeta. Né? Então a gente vai ganhando nessas perdas outras coisas que nós também perderemos, e sem esse movimento não se vive até a perda final, aquele último suspiro. Porque tem gente que muda a vida mesmo depois que inicia um processo terapêutico e outros que continuam patinando. Bárbaro você falar isso. Eu gosto muito da visão do Lacan em relação a isso, que é assim, o analista, ele entra com o desejo de analisar. Ou seja, ele sustenta uma cena muito difícil de sustentar, que é de tentar escutar o inconsciente e ajudar o sujeito a se escutar. Mas ele também não é um ser iluminado. Sim. Ele entra com o desejo dele e ele banca. Mas o outro tem que entrar com o próprio. Então tem uma questão ética na análise, colocada desde o dia 1. O sujeito se havendo com o inconsciente dele. Né? É como dizer, bom, fui para a academia, mas se não pegar nos aparelhos e não fizer, não rola. A academia pode ser maravilhosa. Então tem algo ali que pode não acontecer. Não tem garantia. Pode não acontecer mesmo. E o cara pode ir até quase o final, e no final ele fala, não quero saber nada sobre a falta, eu quero sair com a bolsa, entendeu? Ele chega até a portinha, já estava quase lá. Isso acontece? Acontece. Tem saídas de análise que é que a pessoa fica ali, entendi um monte de coisa, mas na hora de bancar que falta, que ninguém tem a completude, né, a pessoa pode recuar, sim. Se ela não recua, é sensacional. Tem a hora da alta? Há controvérsias. Para o Freud, não, era um processo cíclico, né? Para os pós-freudianos da escola inglesa também não. Para o Lacan, não é exatamente a alta, como a gente fala, médica, mas tem um ato no qual você acaba a sua análise. Né? Que é o momento onde o analista, que para você já foi um sujeito idealizado, que faz parte, né, de você supor que ele sabe tudo, ele cai por terra e você fala, amigo, era você? É você? Então é isso? É isso? E aí você assume a sua análise, que continua, mas de um outro lugar, né? E você pode até voltar a ter sessões de análise, mas você já não vê o analista nesse lugar de suposto saber. Então, não sei se é um pouco complicado de explicar, mas haja o que houver, a gente precisa parar de projetar no outro um saber superior e começar a perceber que somos todos farinha do mesmo saco e que se a gente só vai sair disso juntos ou não sai ninguém. Curiosidade, por que na análise vocês ficam mais ouvindo do que falando? Porque o espaço da análise é para privilegiar o inconsciente do paciente. Eu não estou ali para contar minha história. A minha história eu já contei. Aliás, a passagem
de se tornar analista é a passagem no momento no qual eu falo, olha, eu já contei minha história, eu gostaria de ouvir dos outros deste lugar de quem não fala. Ali o privilégio, quando o Freud fala de abstinência do analista, ele está falando não só que não pode transar com o paciente, que não pode mesmo, mas se você se abster de dar opiniões, porque na vida do cara já todo mundo dá opinião. E ele fica tentando acompanhar a opinião de todo mundo. Se você não dá opinião, ele vai ter que se haver com o desejo dele. Então ele fala assim, eu não amo meu filho. E você fica quieto. Ué, mas não vai vir um chicote, ninguém vai me bater? Amigo, não. E aí a pessoa fala assim, não, eu acho até que eu amo, mas às vezes é um pentelho, tudo bem. Ou eu não quero mais estar casada. Cri, cri, cri. Mas você acha que eu caso ou não caso? Meu, você vai ter que arrancar daí o teu desejo, né? E ele aparece no sonho. Né? Ele aparece no lapso, ele aparece nas mancadas. E a gente fala, olha o que você falou, escuta. Né? É friendly o negócio, porque assim, tipo, meu, se escuta, cara. Não pode existir uma coisa tão terrível dentro de você que você não possa escutar, não é possível. Você não é pior que ninguém, nem é melhor que ninguém. A gente é feito dessa lama mesmo, entendeu? Agora, depois que você escuta, você decide eticamente o que você faz. Não, eu vou continuar casado por causa disso, aquilo, aquele outro. Eu banco e pago o preço do meu desejo. Né? Porque não é que você reconhece o seu desejo e aí você vai... Não, você pode reconhecer um desejo que seja socialmente execrável e você fala, não vou fazer, ou vou fazer. O analista não vai se meter. Né? Então é uma questão ética que está em jogo ali. E você se interessa por algumas terapias que começam a ser mais estudadas ou voltam a ser mais estudadas, como os psicodélicos? Tem muita gente fazendo pesquisas bem legais e me interessa, tem me interessado, tenho achado bem interessante. Mesmo porque a gente sabe que a indústria farmacêutica está aí com drogas que vão perder a eficiência, porque o cara fica aí 30, 40 anos tomando um antidepressivo, chega uma hora que não funciona mais, né? O que a gente pode abrir de consciência com os psicodélicos me interessa. E é bom lembrar que essas pesquisas foram interrompidas por uma força de governo, de Estado, Sim. Nixon, nos Estados Unidos, né? Quando alguns cientistas ali fizeram algumas barbaridades, digamos, com suas pesquisas, e uma força conservadora, né, interrompeu essas pesquisas. Pesquisas sérias, né? E foi demonizado, né, obviamente, por alguns reacionários essas pesquisas. A gente sabe que nos anos 1960, 1970, muitas pesquisas antiéticas foram levadas a cabo, inclusive pela psicologia, né? Acho que... Quais? Observar como é que fica o bebê se ele ficar num ambiente totalmente branco e sem som e ver o que rola depois, ou fazer uma pessoa supostamente torturar um ator, amando de um terceiro para ver o quanto que a pessoa se deixa influenciar pela... E a pessoa fica destruída, porque ela descobre que ela é capaz de torturar alguém se tiver alguém mandando. Então, essas são pesquisas muito ruins e que foram criticadas, mas pesquisas feitas com ética, com um conselho científico bacana, podem ser maravilhosas. Chegou uma mensagem para você que agora eu quero que você analise. O Jos Miguel mandou só emojis para você. Carinhas de susto, tristes, coraçõezinhos partidos e 4 inteiros. Analise e responda ao Jos. Qual é a sequência? A sequência é 4 carinhas de susto, 4 tristes, 4 coraçõezinhos partidos e 4 coraçõezinhos assim inteiros. Olha que interessante, a gente vai brincar totalmente. Ele foi de 4 em 4. Jogou uma brincadeira, vou jogar outra, Bora. né? Eu acho que tem o instante de ver, que é o momento do espanto. É isso, né? Depois tem um momento mais depressivo, no qual você fala, levou um susto com alguma coisa aí que isso, você né? falou. Depois alguma coisa fica partida, porque a gente não é inteiro mesmo. E depois, quem sabe, um pouco de redenção. Ai, que bom. Será que nós vamos chegar ao amor uma hora dessa?
É a condição da sobrevivência, não tem outra. É a única, né? Ou é a melhor? É a única, os Beatles já diziam. Como democratizar a psicanálise sem banalizar? Marcelo, não sei se você sabe, mas nos anos 20, assim que acabou a Primeira Guerra Mundial, o Freud, ele, no primeiro congresso que tem, reunindo todos os psicanalistas, que já eram muitos nessa época, de vários países, ele fala, eu quero esse trem aqui para todo mundo. E aí ele começa, claro, com as minhas palavras, a minha versão do que o Freud falou. Claro, boa tradução. Que não era mineiro, né? Então eu gostei dessa tradução mineira dele. Então, e aí ele realmente convoca os psicanalistas a pensar em clínicas públicas, que são fundadas pela Europa toda, fomentadas por milionários, enfim, que atendiam a população em geral. Era um sonho do Freud, um sonho que fosse para o serviço público também, né? Só que naquela época fomentado por milionários. Sim. Aí você tem de 20 até 39, quando ele foge, né, da Áustria por conta dos nazistas, né? Aquilo se desmantela todo. E os psicanalistas, eles vão para o mundo, né, vão fugindo do nazismo e vão tendo que se adaptar às regiões próprias onde eles vão caindo. Então você imagina falar de clínica social nos Estados Unidos. Clínica social para os americanos era comunismo, né? Então eles começam a fazer adaptações, mas está no DNA da psicanálise, as clínicas públicas, e a gente está tentando, 100 anos depois, resgatar isso no Brasil. A gente quer oferecer psicanálise de qualidade para a população em geral e formação de psicanalistas periféricos, negros, pobres, que possam ter acesso também a se tornar psicanalista. Porque psicanalista é branco de elite, né? A gente precisa reverter isso, a psicanálise tem que ser brasileira. E para toda crise, café, paciência e tempo. Se nada der certo, pelo menos tu tomou café, né não? O que é o Instituto Gerard de Psicanálise? E como eu sou caipira, eu achava que era geral. Que ótimo! Gerar. Eu gostei. Bom, é uma instituição que eu coordeno há 2 décadas, assim, que eu trabalho muito horizontalmente com um grupo de jovens e mais maduros, psicanalistas, gente muito bacana, preocupada com uma psicanálise decolonial, que trabalha as questões de racismo, que use autores brasileiros, autores negros, e que é uma psicanálise muito crítica, freudiana, lacaniana, mas que pensa o Brasil hoje e o que é formar psicanalistas no Brasil. Eu queria ser uma mãe mais presente, eu queria poder escutar eles. Depois de passar tanto tempo estudando e praticando a psicanálise, mudou o seu jeito de olhar para a sua família? Totalmente. Onde? Totalmente. Toda a minha relação com todos os meus familiares, né, com a minha mãe, com os meus irmãos, outra, nossa, e continua mudando, viu, Marcelo? Tem fichas que vão caindo, né? O envelhecimento dos pais, às vezes a gente fica muito sentido, porque a gente vai vendo eles abandonando a gente vai vendo eles falhando, né? Então você tem que se ajustar também à percepção, às vezes que traz frustração e medo e raiva, de ver que os pais não fazem mais o que faziam, né? Embora hoje meu pai já é falecido e minha mãe tem 95, né? Ela é maravilhosa. 95, ela é maravilhosa. Que maravilha. Ela fala, filha, eu estou tendo que tomar um colírio todo dia pelo resto da minha vida. Quer viver muito ainda. Pus uma válvula que o médico falou que vai durar 30 anos. Ela tem 95. Então é muito legal. Por que a morte, que é a única certeza que a gente tem na vida, parece sempre nos pegar de surpresa? Olha, a única certeza aí a gente duvida, né? A gente sempre acha que ela acontece com outro e que não vai acontecer com a gente. O Winnicott é um psicanalista importante, né? Pós-freudiano da escola inglesa, que ele vai dizer, e eu concordo, e o Freud também coloca em outros termos, a gente nunca realiza no sentido de entende, de aceita, de fato a nossa morte. Ela não existe, no nosso inconsciente ela não existe, né? Você sonha com você morto, levantando e pensando, né?
Então, tem pacientes que têm fantasia de suicídio, falar que depois que eu morrer, o fulano vai fazer isso. Você não vai estar aqui para ver, você não disse que vai se suicidar, você não vai assistir, cara. Que fantasia é essa de estar depois, né? Então, a gente não realiza para poder continuar vivendo, né? A gente não consegue imaginar o nosso próprio fim. Mas é bom a gente pelo menos desconfiar, né? Para não achar que vai durar para sempre e começar a fazer a conta do que a gente quer viver já, porque não vai ter esse para sempre, né? Eu gasto meu dinheiro com isso aqui, ó. Entendeu? Porque depois que o cara morre, o que é que o cara levou? Só terra na cara. Vera Iaconelli, o que é a vida? É aquilo que nos move, mas que a gente nunca dá conta, e tentando dar conta, a gente faz o nosso melhor e o nosso pior. Mas faz muita poesia também. Vera Iaconelli, então eu quero saber, o que é a vida? Não sabemos. Eu, pelo menos, não sei. Estou tentando. Eu estou de psicanalista aqui, estou esperando. Uhum. É o que está acontecendo aqui, a vida, né? Nesse tempo que você está esperando. É já. Ô Vera, você falou tanto desse Lacan que eu fiquei com vontade de você mandar um recado para ele agora. Manda um recadinho para ele, ele tá te vendo. Não, a gente não acredita em vida depois da morte. Não? Não, não. Olha que isso é possível. Que o inconsciente seja profundo.